Oficialmente, nosso encontro do tear número 32. 32 vezes a gente veio aqui Como conversar. passou rápido, né? 8 meses, você acredita? Foi 8, né? De março até agora? É, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É? Impressionante. Bom, então, hoje a gente tem uma lua cheia, então a gente bem importante, né, uma lua cheia aí no signo de Escorpião, que pega aí nas profundezas da alma, né, e achei bem, sincrônico, né, encerrar justamente numa lua cheia, super, sei lá, me pareceu auspicioso, que é algo que não acaba, né, tá cheio, tá pleno. Bom, para hoje nós temos programado a revisão dos do dos 2 últimos elementos. A gente fez terra e água na semana passada, e a gente vai fazer fogo e ar hoje. Aquela brincadeirinha bem rápida de uma pessoa fala um atributo, fala uma virtude, a gente elabora um pouquinho e segrega e sedimenta, na verdade, esse conhecimento. Eu tenho hoje para compartilhar com vocês 2 textos que são extratos do livro Caminhos de um Aprendiz, de Alu Gamache, em que ela trabalha esses elementos de uma forma bem interessante. Eu vou deixar para quem tem interesse de conhecer um pouco mais esses elementos, sobre os elementos na perspectiva dela, né. Se a gente for ler no Ayurveda vai ser diferente, na medicina chinesa vai ser diferente e tudo mais. Mas na perspectiva de Alu, ela é uma compiladora de conhecimentos antigos, né. Assim como a gente mistura aqui no tear muitas coisas, a alquimia, o hermetismo, o ioga e tudo mais. E depois a gente vai fazer só uma dinâmica de encerramento e finalizamos. Então eu convido vocês para nossa consagração inicial, como de hábito. Então, respira fundo e recorda dessa dimensão sutil, sempre presente, que chamamos espírito. Vai convidando o teu espírito para se fazer presente na psique. Não é como se estivesse ausente, mas quietinho. Te conecta com a energia do coração. E de alguma forma te coloca diante da presença de Deus, teu espírito, diante do grande espírito. O que você sente? E expressa o teu coração em direção ao absoluto, ao Pai Maior, à Mãe Santíssima, ao Deus, Pai, Mãe, Vida.
Uma oração silenciosa. Uma oração muito pessoal, de entrega da tua própria energia, uma oferenda à fonte criadora. No caminho do autoconhecimento, da evolução espiritual, esse silêncio e esse contato com o espírito se torna cada vez mais prazeroso, cada vez mais. Até o ponto de nós nos entregarmos à oração perpétua. Recordando então do sagrado da vida, nós inspiramos profundamente, reverenciando a nossa própria existência, a nossa fisicalidade, tudo que nos rodeia, as forças da natureza e a enorme lua cheia de hoje, que vem injetando luz nas profundezas. Inspira fundo e vai voltando para o aqui e agora, trazendo esse sentimento de calma, de presença diante da vida, em suas 3 dimensões. Vai voltando, inspirando profundo. E vamos nos colocando aqui no nosso último encontro do tear, para conversar sobre os elementos fogo e ar, os elementos mais sutis. E conforme nós fizemos na semana passada, eu gostaria da colaboração de vocês para me ajudar. Oi, Fê. Boa noite. Eu gostaria da colaboração de vocês, como fizemos na semana passada, para me recordar, para me apontar pelo menos um atributo, um atributo. Vamos começar pelo fogo? Um atributo do fogo. Pode só abrir o microfone e falar, fiquem bem à vontade, precisa de mãozinha não, que a gente se entende, né. Vamos lá meninas. Um atributo do elemento fogo, uma característica, uma qualidade. Livre. Livre. Legal, livre. Gostei da palavra. Aham. Transformação. Transformação. Sei lá, a agitação, alguma coisa assim. Uhum, uhum. É uma qualidade de movimento, né, agitação, movimento. Uhum. Interessante. É, o fogo ele é esse mistério, né. Não sei vocês, mas o fogo eu acho o elemento mais fascinante, assim, por ele ter esses atributos, e aí eu vou trazer 2 atributos que são característicos do fogo. Calor é próprio dele. Lembra que a gente estabeleceu uma hierarquia dos atributos? Que temperatura é muito importante, consistência, densidade, a quantidade de matéria que está envolvida é importante, porque a gente está trabalhando numa escala de frequência, a gente foi da terra para a água, para o fogo, para o ar.
Então a gente poderia chamar ele de sutil. Eu acho que dentro da palavra livre, né, que a Cris trouxe, tem a ver com isso, essa leveza, esse movimento, essa. Uhum. E, e a transformação que a Eliette traz, aí já é uma coisa que a gente já pode extrapolar aí para virtude, né? A gente pensa em atributo aqui primeiro, em termos de quando eu entro em contato de forma muito leiga, vamos dizer assim, com algo. Imagina, um extraterrestre veio de outra dimensão, coisa assim, nunca viu fogo na vida. E aí você olha para aquilo, meu Deus, primeira coisa, o brilho, o movimento, o calor, meu Deus, esse troço queima. Ele transforma, se bota aqui na madeira, ele vai modificar tudo, se encosta o meu dedo nele, vai alterar tudo. Então, sim, o atributo, quando eu falo atributo, em geral tem a ver com isso, essa percepção bem crua. É vermelho, uma criança pode falar. Lembra que a gente lá no início, quando a gente estava falando de linguagem simbólica, eu sugeri, sejam como crianças, investigando o mundo. Porque a criança, ela não está preenchida de conceitos, a gente está cheio de conceitos. A gente já aprendeu que fogo é X, que água é Y, né, em termos lá de mais profundidade, né, a nível psíquico. Mas se a gente treina essa linguagem muito bruta, assim, sabe? A gente tem insights bem importantes. E eu diria que esse é um segredo para navegar nesse mundo, que é compreender esses códigos. É isso que o alquimista faz, né? Olha para a natureza e extrai exemplos para se orientar no seu ambiente psíquico. Então, atributos do fogo é isso aí. Vocês falaram os principais. Eu acho que tem a ver também muito, né? Falei do calor e da sutileza, a capacidade de transformar as coisas. A água transforma também? Sim. O ar transforma o ambiente também? Sim. A gente que mora aqui na beira da praia vê que o vento carrega areia para tudo quanto é lado, a duna muda de lugar. Então, sim, o vento é também um agente transformador, de alguma forma. Mas não intensamente como fogo, né? O fogo, ele é penetrante. Esse é um dos atributos que se usa no Ayurveda. A capacidade de ele entrar em outras constituições e afetar aquilo. Ele é penetrante. Pensa na luz, né? A luz atravessa o tecido. A luz atravessa a nossa pele. A pele da camada de fora é morta, mas ela atravessa, a luz atravessa e chega lá nas células da derme que precisam captar essa energia para transformar em vitamina D, em osso, em o que for, né? Então ele é penetrante, né? O fogo do nosso olhar. Lembra, né? Os olhos é um dos órgãos regidos por fogo. É penetrante. No sentido de que um olhar pode te fulminar, mas um olhar pode te tocar com amor e também te transformar, não é? E aí a gente já começa a avançar no campo da virtude. Então, em termos de virtude, Eliette já falou de transformação. O que mais vocês pensariam de fogo? Um comportamento humano relacionado ao fogo, seja ele qual for, independente da polaridade, positivo ou negativo. Desculpa. Pode falar. Acho que poderia ser alguma coisa de atividade, assim, tipo assim, se tem alguém muito parado ou muito triste, talvez o fogo tenha essa capacidade de movimentar, né? E eu acho alguma coisa positiva. Boa. Eu ia falar no sentido de aquelas pessoas que são mais fogo, elas são de ação, são mais não espontânea, mas até um pouco agressiva, porque ela reage muito ao externo, né? Com rapidez. Vamos dizer assim, que ela não tem o bom senso de dizer, será que eu falo? Ela já vai espontaneamente dizer na verdade. Então, relaciona isso um pouco com as pessoas de fogo. O fogo também fascina, né? Quem olha o fogo fica fascinado. A maioria das pessoas com quem eu converso, eu adoro ficar na frente de uma fogueira observando, né? O fogo, os movimentos, porque ele fascina, a gente fica assim vidrado no fogo.
É verdade. Tanto que nas ciências esotéricas o espírito está muito relacionado ao fogo. É o fogo da vida. É realmente esse brilho, esse calor que anima tudo. Ora essa, a vida só existe por causa de quem aqui no sistema solar? A nossa casa maior está em função do sol, é uma bola imensa de fogo, né? Então, sim, tem uma fascinação, né? Existe mesmo. E em termos de comportamento humano, a gente pode considerar isso como pessoas que chamam a atenção. São mais expressivas, por exemplo. Ah, a gente tem o ar, que é a comunicação, a informação e tal, mas o fogo, ele trabalha ali junto. Você pode ter muito conhecimento e saber discursar maravilhosamente bem, mas se você não tem esse calor, ninguém vai prestar atenção em você. É igual ouvir um discurso robótico, sabe? Aquelas inteligência artificial lendo. Ah, lá, 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 lá. O ar é assim, o ar é sem vida, a informação é neutra, mas o fogo anima, né? Então, assim, para vocês verem, nunca vai estar alguma coisa isolada. Então, sempre a gente tem que buscar ali todos os elementos operando junto. Vocês falaram também de ação, ímpeto, inícios, né? A rapidez total. É uma força de movimento. Tanto que o fogo está muito relacionado aos músculos também, né? E ao sangue, até pela cor. Percebeu? A primeira coisa que a gente percebe do fogo é a luz e essa cor, né, vívida de laranja, amarelo, vermelho, e tudo que tem nessas cores quentes em nós também está regido pelo fogo. Pode falar, Fê. É só uma colocação, que aqui em casa a gente, como mora em chácara, a gente sempre tem muita coisa para fazer, né? E aí, chega final de semana, eu falo assim, Ulisses, vamos mexer nas plantas? Vamos. Aí ele pega as coisas das plantas. Ah, tá. Aí ele começa a mexer nas plantas, eu começo junto, daqui a pouco eu vou para o outro lado. Aí eu vou carregar um negócio. Aí ele fala, ô, você não vai me ajudar aqui, que você me chamou para a planta? Ah, vou. Aí volto. Aí vou no outro lugar. Ah, mas eu ia fazer comida agora. Aí ele, ô, você me deixou sozinho de novo. E ele é terra, né? E eu sou Sagitário. Então ele fala assim que eu fico, que eu deixo ele louco, porque eu começo as coisas e vou embora. E não termino, mas aí eu fico uma sensação de que eu não termino as coisas, né? Então, ai, que difícil, né? Mas é isso aí, são habilidades diferentes, né? Às vezes, não sei, posso supor, por exemplo, que o ímpeto, né? Foi você que convidou ele para regar as plantas, você que iniciou o movimento, mesmo que você não desse continuidade. Eu vejo assim, por exemplo, hoje em dia, né, a energia dos empreendedores, por exemplo, é muito de fogo, né? Tanto que eles são super competitivos e gostam disso, inclusive, né? A maioria. Quer dizer, os que eu conheço, vamos falar assim, não posso falar de todo mundo, né? Os que eu conheço, tem muito de fogo. Primeiro, pela coragem. A palavra coragem já vem de cor, né? De cor e de coração. Então, o coração ele, poxa, primeiro que é a sede do espírito. Então aí a gente já falou, o foguinho ali do espírito, essa luz, né? E, e ele é a bomba, né? O bombeamento de sangue aí que dá esse pulso, desse calor corporal, né? Tanto que a pessoa que tem má circulação, que não flui esse sangue com força, ela tende a ter extremidades mais frias, não é? Então já veja como a temperatura aí se manifesta. Olha como é lindo isso, esse código é muito. Vocês vão enxergar os elementos para o resto da vida. Espero realmente que vocês tenham gostado de ver isso, porque não vai desgrudar da cabeça de vocês. Isso eu tenho certeza. Bom, então sim, é isso aí. Isso é o fogo, é essa energia maravilhosa, né? Então os empreendedores, né, com essa coragem, o ímpeto dos inícios, mas conseguem transformar as coisas muito rapidamente, conseguem ter visão para fazer alguma coisa acontecer, né? E fazem. Só que, em geral, o que que eles fazem? Eles organizam e entregam. Geralmente é assim. Aí muda, aí vai para outra, entendeu? Tem muito disso hoje em dia, né? Então, sim, energia de fogo pura. Tanto que, fazendo aqui uma pequena ressalva, é, isso é um problema. Acaba sendo um problema social. Imagina, a gente já tem o suficiente. Olha eu trazendo outro problema social aqui. É, porque as pessoas de fogo são mais valorizadas, principalmente no ambiente profissional.
pelo ímpeto, pela visão, pela coragem, pelo e faz e acontece, e não leva desaforo para casa e não sei o quê, entendeu? É sinônimo de força para a nossa sociedade, que não entende, por exemplo, a força branda da água. Acha que é mole, que o bonzinho é babaca. Não tem isso? Então, assim, a gente traz, né, essa energia forte do fogo falando dele, mas a gente pode se lembrar também que a água destrói se ela soma, né, em volume. O fogo também, quando se reúne num furacão muito rápido. E, e a terra, ora, se a terra resolve mexer lá embaixo, chacoalha o mundo inteiro e destrói tudo. Então, cada elemento ele tem um tipo de força, né? Em termos de comportamento humano, em geral o fogo ele é supervalorizado, enquanto a terra, mas ao mesmo tempo nada funciona sem os outros, né? A pessoa que dá o esteio ali da terra, né? Que terra geralmente é trabalho de base, de bastidor, aquela que faz acontecer a coisa realmente, que sustenta o processo, né? É a sustentação. Olha a terra, olha a palavra, sustentação. Porque senão muda, transforma, não estabelece nada nunca. A vida na Terra surgiu quando, enfim, as moléculas conseguiram permanecer juntas. Porque antes era tudo solto na sopa, como é que é? Sopa primordial, que eles chamavam. Cheia de molécula navegando assim, todo mundo espalhado. Aí se juntava, soltava, se juntava, soltava. Isso é ciência. Se juntava e soltava. Até que se formou uma membrana e ficou. Então passou a existir uma força coagulante de sustentação da vida. Então precisa da terra, precisa, né, dessa laminha aí para fazer a coisa da liga, senão a gente não tem estabilidade, a gente não tem nem direcionamento, na verdade, porque o fogo ele por essa liberdade tamanha que ele tem, ele vai para tudo quanto é lado. Então sim, precisa de um Ulisses para uma Fernanda. Precisa, senão não tinha nada aqui. Olha aí. Tá vendo? É isso aí. Então é isso, esse é o nosso fogo, pessoal. Algo mais a ser dito sobre o fogo? De qualquer forma, eu estarei sempre disponível, nosso grupo vai estar sempre aberto. Se vier dúvida depois, lá por janeiro, estava aqui de férias e lembrei de uma coisa, pode escrever lá que a gente segue, né? Mas então vamos. Posso falar um Claro, pouquinho? fala, É por o que eu favor. acho legal, é isso que você falou, né? Que um elemento sozinho, ele não faz nada, né? Ele até destrói. E que a gente, olhando para a gente, sem ficar analisando os outros, a gente tem que ter um pouquinho de cada elemento, né? Porque quando ele me fala assim, você fica chamando eu para fazer um monte de coisa e cai fora. Aí eu falo, opa, eu preciso parar em alguma coisa, preciso terminar as coisas, né? Então, já tem uma correção de rota aí, vamos dizer. Né? Então, acho que a gente observando a gente mesmo e observando o outro, também a gente pode ter essa transformação dentro da gente mesmo, né? Não deixar só o ímpeto. Né? E ele, ao mesmo tempo, é terra, aí às vezes ele vem, o que você acha que a gente faz aqui? Aí, né? Ele fala assim, sem medo de errar, podemos falar besteira. E aí a gente fala e uma das ideias acaba dando certo, né? Em alguma coisa. Então, a gente acaba misturando um pouco isso. Eu acho que esse é uma coisa legal dessa alquimia, né? Dessa mudança, dessa junção de tudo, né? Achei legal isso. Perfeito, Fê. Lembrando lá do chakra do tempo, né? Aquele mapa super visual. Apesar de a gente ter 12 sujeitos, 4 coisas bem diferentes uma da outra, cada fatia dessa está composta pelos 12 trabalhos, né? Lembrando, né, quando vocês quiserem brincar com aquele mapa ali para se autoconhecer, cada fatiazinha pequenininha, cada quinquênio, né, cada etapa de 5 anos ali, está em função desse primeiro. Então, por exemplo, né, falando de mim aqui, que é mais fácil, que eu lembro que a feira de dezembro, a Cris era de agosto. Eliette, eu não lembro do mês de aniversário. Eu não falei que eu estava na aula, eu sou Maio. Maio, olha aí, temos terra, fogo e fogo, e eu de ar.
papagaiando aqui, pipipi, pipipi, é o ar, né? Então, bom, meu aprendizado de outubro é a justa medida, né? A gente falou sobre os aprendizados. Então, tudo na minha vida vai ser pesado na balança, tudo. O meu aprendizado é esse daqui, o do balancinho. Então, ser radical para mim não vale. Não, sabe? Não é bom. Então, quando vem um quinquênio como o que eu estou vivendo, que é de fogo de abril, que é um fogo muito intenso, é um fogo incendiário radical, eu tenho que encontrar a justa medida para esse fogo, eu tenho que dominar esse fogo, em função de encontrar esse equilíbrio que eu vim realizar. Então, é assim que vocês vão pensar o trabalho lá do chakra do tempo, tudo em função do primeiro trabalho, né? E aí, é claro, tá operando todas as forças de todos os elementos para realizar um trabalho. É isso aí. Mas, claro, pensando assim, de uma maneira mais prática também fez super certo, né? A gente precisa desenvolver certa capacidade de estabilizar, de organizar, de estruturar, de comunicar, de iniciar, né? Tem que desenvolver tudo, né? A gente é uma obra de arte, é um mosaico. Só que o jeito que a gente mescla essas cores é único. E é isso aí. Essa é a beleza também, né, desse trabalho aqui, porque a gente vê a beleza no diverso, no diferente, nessa soma, tanto dentro de nós quanto no outro, né, e nas relações, nos grupos. Bom, vamos lá para o elemento ar, então? O que que a gente tem de atributo do ar? A gente já falou algumas coisas. Pode falar o que primeiro vem à cabeça, que daí eu sei o que salta aí na memória de vocês. Eu tenho, meu filho é de outubro também, né? E ele, quando era pequeno, ele sempre foi de falar muito. Então, sentava na mesa para comer, ele abria a boca, não comia. Todo mundo acabava, ele não parava de falar. Aí eu falava, filho, você está comendo ar, para de ficar comendo ar e come comida. E ele realmente não comia, né? Porque falava mais que a boca. E contador de histórias, assim, que eu vejo até hoje. Fala. Aí, tá vendo? A energia da comunicação, da troca, né? Da transmissão de informação. O ar é um elemento, ele é um elemento, digamos assim, conector. Ele é a energia mais sutil que existe, a mais próxima do éter. Então, ela fica bem impalpável mesmo. A gente poderia pensar em ondas, né? O pessoal da física, assim, tem um pouco mais de habilidade para lidar com o abstrato, né? Mas é assim, tipo, a onda de som carregada pelo ar. Nossa, o negócio a gente nem vê, nem, né? Como assim? Mas tá no ar, o som tá vindo. Então, é transmitido, né? Tanto que se diz que no vácuo, lá né? Passou a estratosfera aí do planeta Terra, não existe som no espaço. Não existe, porque não tem ar. Não transmite informação. Essa informação não é transmitida. E outra, não tem luz. Essas coisas lindas que a gente vê só nas estrelas, né? As estrelas que brilham. Mas planeta, esses asteroides são todos opacos, é uma escuridão total, né? Enfim. Mas já estou divagando aqui. É porque é tão bonito, né? Porque a natureza ela esconde muitos segredos, assim. Então, É o bom, ar. o quê? É o ar, É. tá vendo? É isso que acontece comigo. Eu vivo num trabalho de terra aí, mas o pessoal ao redor de mim é tudo terra, tô aprendendo. Devagarzinho eu vou. Objetividade. É, eu ia comentar também da história do seu filho ali, Fê, que o ar, por ele ser tão sutil e imaterial, ele tem um pouco menos de familiaridade em lidar justamente com densidades. Esse corpo aqui é super denso. Então, o ar, ele naturalmente ele está meio alheio às necessidades desse corpo físico, assim. Então, comer é secundário, o próprio movimento às vezes pode ser descoordenado, se esse ar ele está em excesso, sabe? A pessoa estabanada, desastrada, fica quebrando as coisas, pode acontecer. Se trompa, vive cheio de hematoma, o vata que a gente fala no Ayurveda, né? O ar em desequilíbrio ele pode causar isso.
pelo fato de não ter muito tato, assim, com essa materialidade. Ele tá sempre aqui, ó. Quais são os meses? Do ar, o ar de fevereiro, seria correspondente ao aquário, né? Uhum. O ar de junho, correspondente ao signo de Gêmeos, e o ar de outubro, correspondente ao signo de Libra. Mais próximos, né, para a gente trazer a simbologia da astrologia. Assim. Tem um Então filho, são. eu Fale? eu tenho minha mãe, filho em junho, e uma neta então bem ar mesmo. É, então. Esse é o ar. O que mais que vocês podem me dizer de atributo do ar? Atributo, virtude? Vamos fazer diferente. Não precisa capturar da memória nada, nem olhar no caderno. Sente o vento, a brisa. Aqui em Floripa, Fê, a gente está com a ventania, tá quase 80 quilômetros por hora de vento sul e rajada de vento. Assim. Tem que tirar. Aqui eu fico de frente para a praia, bem de frente para esse vento sul. A última vez que passou, caiu um monte de planta, quebrou vaso, não sei o que, é assim. Aí a gente baixa, já sabe, baixa as coisas aqui. Nossa, aqui não tem vento nenhum, quer dizer, tem pouco, né? Muito no interior de São Paulo, então, Olha aí. cercado aqui pela Serra do Japi, que é em Jundiaí, então. Aqui, para falar a verdade, na minha cidade nem chove. Chove em Campinas, não chove aqui. Muito É pouca mais chuva. sequinho aí, então. É. Que Bom, vontade de morar na frente da praia. Ai, que delícia. Aqui também não tem vento. Saudade do vento do Campeche, de Floripa. é Adoro. selvagem o vento do campo. Adoro. Hoje tá, eu me levantei para 2 vezes para tirar a planta da sacada. Adoro. Mas então, Eu não fazia ideia de que ia sentir falta de vento. como a gente sente, né, falta dos elementos da natureza que estão presentes. A gente só se dá conta quando falta. O meu eu percebi que são montanhas. Eu sinto falta das montanhas. Quando eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil alguns meses, eu voltei assim, ó, quando eu vi a primeira montanha que eu passei no carro, assim, sabe quando você reencontra uma pessoa muito querida? Era esse o sentimento. Meu Deus, que saudade de olhar para isso, que era tudo plano lá onde eu estava. Mas enfim, voltando. Ar. Lembra do ar, do toque do ar. Como é que é? O que que você sente? Que atributo que você percebe? Você está explicando, imagina que você está explicando para o mesmo extraterrestre. Ele fala assim: ah, eu não sei o que que é vento. O que que é? Como é que você fala do vento? Eu acho que é impactante, assim, um vento, assim. Ele impacta, ele dá essa. Ai, não sei que palavra usar, impacto, sei lá. Né? É algo que você não vê, mas que te causa uma sensação forte, um vento forte, vamos dizer. E o fato dele não ver não significa que ele não tenha a gente não tinha tanta necessidade dele, né? Eu sempre gosto muito de comparar com aquilo que a gente tem que crer sem ver com o ar, porque geralmente as pessoas, você fala quando questiona Deus, a espiritualidade, mas a gente não vê. Também a gente não vê o ar sendo um ar normal, sem ventania, você não vê, você não percebe. Mas a gente só percebe quando a gente precisa dele para respirar, né? Que a gente não vive sem. Isso mesmo. Tanto que no yoga, inclusive na Bíblia, a gente conecta o espírito e a vida com sopro também, além do fogo, né? O sopro vital. Dentro do yoga, principalmente, a gente admite que o ar, ele é essa ponte entre os mundos, a ponte entre o mundo material e o mundo sutil. Como o yoga é uma ciência
dessas 3 esferas que a gente está trabalhando, né, aqui no Tear a gente colocou assim muito declarado, né, corpo, psique, espírito. Ele é uma ponte que unifica isso. Então, a gente viu o ar enquanto informação, ora, a psique é pura informação. Claro, aí tem o tempero ali do sentimento, da emoção, que é até mais relacionada à água, né, enfim. Mas a respiração em si, que aí a Eliette trouxe pra gente nessa conexão aí com o ar, respirar, ela é uma forma. Como é que eu entro nisso? O ar é um elemento de coordenação, de unificação. Ele é realmente esse sopro vital de vida. O espírito, enquanto fogo, eu vou dizer assim, ele é meio que inerte. Mas o ar, ele traz esse movimento. O fogo tem um movimento, mas ao mesmo tempo, agora eu vou brincar um pouco com a palavra da Cris, que é livre, né? O fogo ele precisa de um substrato. Ele não existe sozinho, né? Ele precisa de algo em que se ancorar ali, né? Inclusive do ar. Se a gente vê, ela apaga. Exatamente, né? Se fecha ali, tem uma vela daquelas lá, tampou, pronto, não tem mais, né? O oxigênio, não tem nem o substrato e nem o combustível. E aí o fogo cessa. Para ver, de novo, né? Mais uma vez essa interdependência. O ar, nos tratados do Ayurveda antigo, ele é comparado, mas aí eu não sei, eu vou colocar aqui para vocês o que eu recebo de informação. Eu adoraria ter uma tradução mais, ter a palavra mais próxima do original para eu avaliar, mas eu vou assumir uma tradução que foi feita. O ar é considerado uma forma de eletricidade, muito parecido com a eletricidade, porque conduz a luminosidade. Com a respiração, a gente direciona os nossos movimentos de vida, inclusive a maneira como esse fogo se expressa. Quem pratica alguma arte assim do corpo, né, seja o yoga, seja um esporte, sei lá, bike, corrida e tudo mais, tudo na sua performance vai depender da respiração. A maneira como você está respirando vai afetar totalmente a sua prática. Hoje de manhã eu faço uma prática de yoga online com uma colega que dá aula. E é uma prática bem desafiadora, assim, e aí eu tô praticando umas posturas que são bem difíceis. E eu tava precisando de ajuda, assim, de alguém para me escorar e tal, porque eu tava de cabeça para baixo. E aí eu tava prestes a cair, e aí o meu companheiro tava me segurando, só que tava demais, assim, era 1 centímetro a mais que tava ali. E eu tava desesperada, eu, vai, solta, 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 que eu vou cair. Na minha cabeça eu ia quebrar o pescoço imediatamente. Mas era só na minha cabeça que tava isso, era só uma informação falsa. Aí ela fala assim para mim: reconecta com a tua respiração. Imediatamente todo aquele medo foi embora e eu estabilizei. Mas eu estava num estado de desespero antes. Ou seja, esse sopro vital, esse ar, ele conduz. Ele é um elemento condutor. Eu estou entregando essa outra informação aqui para vocês. Deixa trabalhar, não precisa ficar, sabe, categorizando, construindo nada. Aqui no teatro o negócio é brincar com os conceitos e com as ideias mesmo. Então, pensa nisso, lembra disso, é um elemento condutor. Então, se a gente coordena o nosso movimento para uma respiração mais alongada, por exemplo, ou até em regiões do corpo diferentes, né? Lá embaixo, leva o ar, inspira como se você fosse inspirar lá embaixo na bexiga. Exala longamente. Se você fizer uns 10 ciclos desse, capaz de você bocejar até, de tão relaxada que você vai ficar, né? Porque o ar, ele faz essa coordenação aí da energia vital. O ar é a energia vital. Né? Ele é a energia vital, é o sopro. Ele é invisível, ele, ele, ele é impactante, aí talvez tenha a ver aí com essa
sua impressão, Fê, de que ele causa uma impressão, né? O ar, em termos de conhecimento sutil, ele é central, ele é chave. É chave. O controle da energia vital é o foco de toda a ciência esotérica. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, trazendo esse conhecimento, também, até a nossa atenção, a gente pode entender como ar. Esse nosso estado de presença pura é a nossa atenção, é a nossa energia vital. E onde a gente vai colocar isso, para onde a gente vai direcionar isso, é a matéria da vida, né? Se você direciona a sua atenção para, sei lá, vou pensar numa coisa assim, fora do nosso contexto, armas de fogo e crime. Tem pessoas que fazem disso uma vida, a gente sabe. Então, o sopro vital está sendo direcionado para isso, a energia, todo o campo está sendo construído com essa informação. Agora, se você conduz para outras coisas, né? Então é isso. O ar tem a ver com informação, ao que tu te dedica. Tanto que os meses de ar aí, né, eles estão muito conectados com escolhas de vida. Onde você vai botar a sua atenção e de que forma? Como que você recebe a informação do mundo e analisa isso e escolhe? Não fala que o libriano é indeciso? Não é que é indeciso, é que a gente fica pesando as coisas. É o nosso trabalho encontrar coerência nas informações. E a respiração, em termos o trabalho do yoga é a coerência total, é buscar justamente a coerência entre essas nossas três esferas. Por isso que o ar conecta. Se o corpo responde bem ao comando dessa força vital, nossa, que parte tanto do espírito quanto da psique, quanto do corpo, na verdade se origina de tudo, junto. Se a gente coordena bem esses três, isso é coerência, isso é, de certa forma, o que a gente chama de um estado de maior iluminação. Coerência. Quando a gente se aproxima de uma pessoa que tem coerência, ela é leve, ela é homogênea, ela é bela. Mas quando a gente se aproxima de uma pessoa com incoerência, é o ar em desequilíbrio, é essa agitação, essa descoordenação, essa coisa que não vai para lá, vai para cá. Então, o ar é essa força aí, né, de conexão. Bom, mas assim, falando em atributos mais simples, né, para a gente reconhecer o ar nas nossas vidas, o ar é leve, é invisível, ele tem um movimento bem errático, assim, o movimento faz parte do ar, né? Ele é frio, em geral. Se um ar é quente é porque ele recebeu o calor de uma fonte, né? De alguma fonte de fogo, de alguma forma. O que mais que eu posso falar do ar? Ah, eu acho que é isso. Fê, pode falar. Na verdade, talvez uma dúvida, ou até para entender melhor essa questão que você falou de desequilíbrio, né? Tem uma amiga que ela é de Gêmeos, né? Então, é ar, né? E a gente estava conversando, né? As coisas, eu falei, eu não consigo fazer meditação, eu não paro quieta, aí eu falando de mim, né? Aí eu falei, e você, né? Porque sei que você gosta também dessas coisas. Ela falou, você já viu alguém de ar fazer meditação? Minha cabeça fica assim o tempo todo, e ela está com essa questão de ansiedade, né? Então ela disse que não consegue silenciar a mente e tal, né? Uma questão, lógico, não estou falando que eu sou a equilibrada, até porque eu também não tenho conseguido fazer muita coisa assim de me acalmar, enfim. Mas a gente percebe uma agitação muito grande, e não conseguir fazer a mente, né, o pensamento silenciar. Então, é um certo desequilíbrio. Às vezes, no meu filho também eu percebo isso, né, esse falar demais, esse não ouvir, às vezes eu percebo uma agitação, né, nessa questão do ar.
Sim. É, é a manifestação de polaridades negativas, né, a gente pode dizer. Cada elemento vai ter a sua manifestação, vamos chamar de doente, adoecida? Uma manifestação adoecida. Eu vou dar o exemplo dos outros e depois a gente volta para o ar. O fogo, a gente não falou aí? Esse ímpeto, essa coisa, lá, 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 tende a irritabilidade, impaciência, intolerância, arrogância, prepotência. Tende. São tendências naturais do fogo. Normal. Terra, letargia, indecisão. É mais indeciso do que o ar, porque o ar, às vezes, é no repente ali, ele toma uma decisão e vai, e tchum, depois ele pode se arrepender. Mas a terra não, ela fica lá pensando, 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 e às vezes ela não consegue tomar uma decisão. Depende da mistura de elementos que você é, não necessariamente vai ser assim. E depende, é claro, do teu estado de autoconhecimento e equilíbrio, porque isso não necessariamente é uma condição que você não pode domar, né? Eu sou do ar, eu tenho uma tendência muito grande à ansiedade, muito, muito mesmo, mas eu tomo as minhas precauções. Eu fui atrás do conhecimento, eu me observo o tempo todo e eu aprendi o que que eu preciso fazer para não me agitar. E quando eu me encontro em agitação, eu respiro, é a primeira coisa. Respiro, desacelero, porque eu sei que o ar é pressa, é movimento, eu desacelero. Qual que é a minha tendência, Fê, no dia que eu não estou muito ligada assim nessas coisas? É sair correndo, fazendo um monte de coisa. É igual você. Comecei a estender a roupa no varal, aí vim responder a mensagem, aí logo eu tô dobrando as cobertas, vai limpar a caixinha de areia, e assim fica. Mas eu volto e faço tudo, porque eu sou bem organizada também. Eu volto e termino tudo. Mas eu vou assim, pipocando. Só que é conhecimento. Então, assim, eu sou de ar, eu medito e tenho alcanço estados de meditação profundos, mas tenho dificuldade em dias que eu tô com tendências a esse agito, às vezes não dá. E aí eu prefiro a contemplação da natureza, por exemplo. Então é isso. Não podemos colocar os nossos elementos de base como cruzes a ser carregadas ou condições que, sabe, fardos que devem ser suportados, que não têm capacidade de mudança. Uh-uh. Eles são sim capazes de transformar. A escolha é nossa. Eu compreendo a vida hoje em dia e vocês podem expor para mim o que que vocês pensam, né? Mas eu de alguma forma cheguei a essa conclusão. Hum, a gente até tem uma certa capacidade, um certo poder de alterar o nosso cenário aqui. Ah, a gente escolhe a roupa que vai comprar, a gente organiza a casa do jeito que a gente gosta, a gente se relaciona com as pessoas que a gente quer. Mas tem coisas que são colocadas na vida, nessas programações aí, né, que não podem mudar, não vão mudar. Isso já foi escolhido de alguma forma. Hum? Na nossa programação pré-encarnatória, a gente já escolheu. Então, o, o que vai acontecer na nossa vida, as grandes coisas, as mais importantes, eu acredito que já estão pré-determinadas. Mas a maneira como nós vamos lidar com isso, atravessar isso, seja bom, seja ruim, confortável ou não, isso é de total liberdade nossa, claro, considerando que tipo de acesso você tem ao conhecimento, ao autoconhecimento, que força de vontade você consegue mobilizar, que rede de apoio você tem. A gente é complexo. A gente é muito complexo. Então não pode só assim dizer, né? Ah, você não lidou isso bem porque é culpa sua, né? Ah, não, também não é assim, né? A gente sabe que vem pessoas para esse planeta com muito mais recurso do que outras. Então a gente não pode medir com as mesmas diretrizes, né? Não pode exigir da mesma maneira respostas iguais, né? Então, é isso. Só que é aquela coisa, né? Quanto mais recurso a gente tem, mais, né, conhecimento, mais habilidade a gente tem de se coordenar aí, né? E isso vai trazendo essa liberdade que é característica do fogo.
Essa autenticidade que foi trazida aqui como palavra lá no início do teatro. O que você está buscando? A autenticidade, a liberdade de ser quem eu sou. E quanto mais a gente constrói esse conhecimento, olha, eu sou A, mas eu não preciso sucumbir a essa ansiedade. E eu já passei por umas, viu? De acordar assim, de acordar já de manhã com ansiedade, nossa, muito ruim de ter crise e tudo mais. Já passei por essas fases, né? A gente passa por coisas também para poder falar, né? E mas eu venci. Crise nenhuma mais vai me pegar, se Deus quiser, porque eu tenho tanta ferramenta. Se uma não dá certo, eu vou para outra e outra e outra. Então, de uma hora vai dar. E é isso, né? Esse é o nosso caminho de conhecimento e autoconhecimento. Então, assim, a amiga tá certa parcialmente. É um meio certo. É verdade, o ar vai ter dificuldade, vai ter ansiedade, mas isso pode ser aprendido, pode ser lapidado. E é essa a liberdade que eu gostaria que vocês entendessem com esse trabalho dos elementos que a gente faz aqui. Tudo, tudo, tudo pode ser modelado. Nós somos co-criadores da nossa vida. Co-criadores, porque tem uma parte que não nos pertence. Lembrando que esse corpo aqui pertence ao planeta Terra e que nosso espírito pertence a Deus. Se a gente for assim, né, considerar a origem, o que é nosso? O que está no meio é a psique. E é isso onde é que a gente trabalha aqui. É o jeito que a gente faz a ponte entre os dois. Complicou. Bom, complicou? Era para facilitar, meu Deus do céu. Nossa, eu achei ótimo. É complexo, mas é tudo a ver. Perfeito. Tudo a ver. Complicou não, Eliette. Diz isso não. O Não, que complicou? Me fala, que daí a gente volta e conversa. Falou que tem as ferramentas para controlar a ansiedade, isso aqui. Então, na hora que você falou, não estou falando que você complicou para a gente, você passou a bola para a gente, porque na hora que você fala que a gente tem que tomar as decisões, complicou a minha vida, não foi a aula, entendeu? Aí sim. Entendeu? Porque a gente Aí sim. Aí, quando chega na aula e você coloca isso bem detalhado, né? Eu sempre achei que tem que a gente é co-criadora mesmo e que a gente tem uma parte que não adianta, isso aí já veio, você vai ter que passar e ponto, né? Mas é a forma como você vai passar. Às vezes eu vejo situações iguais que eu passei e outras pessoas estão passando e a reação é totalmente diferente. Isso acontece às vezes até dentro quando eu penso assim, volto lá para a infância, adolescente, a reação de uma irmã que era um ano só de diferença minha, uma situação, a minha era totalmente de aprender com aquilo, nem sempre, né? Mas numa situação assim que eu tiro proveito daquilo, ela faz exatamente o contrário, ela desaprende com aquilo. Então, por isso que eu disse que complicou, porque a gente volta a saber que a responsabilidade da gente é grande em todos os aspectos. Perfeito, Eliette. E aí, a gente aqui tem uma. Eu não sei nem se é uma vantagem, porque aumenta como é? Responsabilidade. Isso, porque a gente, além de estudar o físico, a gente estuda a ciência esotérica sutil. Então, a gente compreende, por exemplo, que até a nossa emanação mental afeta o outro, o mundo e o nosso físico. Pensa, olha o nível de responsabilidade. Lá nos nossos cursos de Reiki, Fê, que a Cris e a Eliette são reikianas do mesmo grupo que eu faço parte. E lá a gente, em final de curso, geralmente se faz uma rodinha e aí se pergunta, né, que palavra que você daria, né, para esse evento, para essa vivência? O que você está sentindo? E aí, no meu primeiro curso de Reiki, era responsabilidade. Porque a gente aprende, né, o fluxo da energia, entende que a gente é capaz de emitir e receber coisas que a gente não vê, esse ar aí. E aí aumenta a responsabilidade em muitos níveis. Muitos níveis. Porque você não pode nem nada, tá tudo aí disponível. Não é nem só Deus que vê, é o mundo que recebe a sua carta. Bom,
todas essas práticas energéticas, Qigong, Yoga, o Tai Chi, meditação de qualquer tipo, enfim, o xamanismo com todas as suas formas, são ciências, a própria Umbanda também, são trabalhos energéticos de saber transmutar esses blocos de energia para que ele também não continue afetando o mundo, né? A gente se limpa, porque pessoas de sensibilidade, como a maior parte de nós somos aqui, que está em busca desse caminho, na verdade todo mundo né? Tem uns que sabem, uns que não sabem. A gente caminha na rua e está em contato com bloco de energia de outras épocas que foram deixadas aqui. A Lugamashi fala sobre isso. Eu vou dar para vocês hoje 2 textos, né, do mesmo livro dela, Caminhos de um Aprendiz, falando sobre os elementos e as energias mãe. Não vou falar nada sobre energias mãe. Se vocês quiserem, vocês me perguntem lá. Bota lá no grupo para a gente conversar. Mas ela fala sobre isso, que uma das tarefas, inclusive, que ela frequentou uma linha de candomblé muito, vamos chamar assim, não trevosa. Não tem matança, não tem nada. É um candomblé bem raiz, bem original da África, que trabalha com forças da natureza. E ela traz no livro dela, em outro livro, que uma das grandes missões do candomblé no planeta Terra é purificar um pouco o planeta dessas energias eles chamam de Egum, eu acho, que fica aí. E aí isso é tanto espiritualidade, né, desencarnada, quanto bloco de energia. Porque se É o você... que a gente chama de miasma? Exatamente isso, blocos de energia que fica aí adensando, né? Porque se a gente tem conhecimento de como transmutar isso, por exemplo, tô com raiva. Bom, eu tenho aqui a oportunidade de ir lá na areia da praia e tomar um banho gelado para apagar esse fogo. Ou eu vou para o chuveiro e vai pelo ralo abaixo. E a água purifica, e a água transmuta. Mas se eu tenho conhecimento de energéticas, eu posso, ali mesmo onde eu estou passando a raiva, invoco a chama violeta e faço um banho em mim, e transmuto, e puxo, e tiro, e isso vai consumir no fogo da chama violeta essas energias. Eu não preciso nem utilizar energia material, mas é claro que tem coisa que é bom, né? É bom tomar um banho, fazer um banho de erva, fazer uma defumação. Vai limpando, vai purificando. E a nossa pegada energética, não é só pegada ambiental que existe, né? A nossa pegada energética vai ficando cada vez mais leve sobre o planeta. A gente não conhece a lei do karma? Ação. Toda ação tem uma reação. Tudo que você cria é uma responsabilidade sua. A história lá do Frankenstein é sobre isso. O cara criou um troço lá e ele vai se responsabilizar por aquele monstro. Bom, mesma coisa com a gente, né? Então a gente vai aí botando no nosso caderninho, né, as nossas ações no mundo. Enfim. Viajei aqui, gente, mas é que é a coisa mais importante que a gente vem, né? Aprender aqui nesse mundo é coordenar esses processos energéticos. Porque quando a gente for lá botar o nosso nome na lista para entrar em outra dimensão, mais sutil, a gente tem que dominar isso. Senão a gente vai perturbar. É igual botar aqui a pessoa que fica tendo acesso de raiva e quebrando as coisas dentro da sua casa. Você quer isso? Não. Mas ela não sabe, não é bem culpa dela, ela não consegue coordenar ainda essas energias, não aprendeu. Então, enfim. Se a gente não estiver preparado, a gente nem vai, né? Não vai, não vai. Ou volta para cá ou fica no meio do caminho, né? Eu Não não quero voltar consegue. para cá, não. Pois é, então, mas a gente só vai saber disso depois. Enfim, então é isso. Isso é alquimia, isso é hermetismo, isso é esoterismo, isso é yoga. Toda essa ciência aí que a gente está estudando, né? E eu trouxe algumas ferramentas aqui no TEAR para somar aí junto com esse nosso trabalho de sim se autorresponsabilizar pela nossa vida. Por que que o nome é TEAR? Porque é a gente que vai fiando. A urdidura vertical está feita, né? O nosso espírito, o nosso canal aqui, conector. Mas esse trabalhinho aqui, que é o trabalho mais extenso, de todo dia, é isso daí. É isso daí. Com muita calma, como é? Com muita cautela e por que que eu nunca lembro? Tem que colar aqui a tábua com muito critério e prudentemente com critério, vai separando a água do fogo. Lembra? Terra do fogo. Vai separando cada coisa, vai estudando, vai analisando. É isso aí.
Esse é o nosso trabalho. Eu quero fazer só 2 últimas perguntas, essa vai ser a nossa dinâmica de encerramento do TEAR, que é: você se lembra da palavra que você colocou lá na busca, no formulário de inscrição? Eu perguntei: "Que você está buscando?". Não lembro das palavras, gente? Eu tenho que resgatar as palavras de vocês, que eu tenho Será que é anotado. conhecimento? Eu não sei. Tinha, a maior parte das pessoas falou conhecimento. Deixa eu ver se eu acho, eu anotei Eu acho. as Livro e autoconhecimento, eu acho. achei as palavras aqui, ó. Conhecimento, autoconhecimento, paz interior, expansão do conhecimento, autenticidade, equilíbrio, clareza. Essas foram as palavras do grupo. Por mais que vocês não lembrem, né, da palavra de vocês acham que esse tempo que a gente passou juntos contribuiu para crescer em conhecimento, autoconhecimento, autenticidade, equilíbrio, clareza e paz? Sim, Sim. sim. Um sim enfático, sim. Sim. Inclusive nessa coisa que eu falei que complicou, porque assim eu passei uns 8 meses em vários aspectos, assim, tudo, e aí eu pensei, puxar para que tenho que voltar. Então, eu acho que me ajudou muito nesses 8 meses foi exatamente isso, você saber da responsabilidade em relação a você. E na hora que você se alinha, se autoconhece e se equilibra, você tem mais condições de ajudar os outros e enfrentar as situações adversas. Que esse ano eu acho que foi difícil para quase todo mundo, né? Está sendo. Ainda falta 2 meses aí, não pode dizer que foi, né? Ainda não. Perfeito, Eliette, isso mesmo. Porque as adversidades virão, as circunstâncias todas, elas a maior parte não depende de nós, as circunstâncias, né, mas a maneira como reagimos, sim. E para trazer, assim, um pouco até de consolação diante dessa responsabilidade tão grande, eh, eu, sou iniciada de uma linhagem de ioga chamada Kriya. E lá no Hara, né, que é esse espaço onde a gente faz o Reiki, Fê, é um estúdio de ioga, e se reverencia essa mesma linhagem de mestres, que são os mestres de Yogananda. Acho que vocês estão familiares, né, com a autobiografia e tudo mais. Sim, o Ulisses conhece mais, ele tem o livro ali, um livro, né, do Yogananda, e de vez em quando a gente pega para ler, e é maravilhoso, né? Então, é a linhagem de mestres de Yogananda. Então, a gente tem lá Babaji, ele é um mestre espiritual não encarnado que resgatou o yoga, trouxe o yoga novamente para o planeta Terra para nos auxiliar nessa fase. Entregou esse conhecimento a Lahiri Baba, que foi uma pessoa comum. E é sobre ele que eu quero falar. Lahiri Baba, vou pegar a fotinho dele só para a gente dar a carinha dele aqui. Peraí. Oh, meu, tão bonitinho. Lahiri Baba. Esse aqui, esse sujeito. Tô tentando tirar o reflexo dele aqui. Ai. Lahiri Baba trabalhava, se eu não me engano, sabe, naqueles escritórios ferroviários? É tipo, era alguma coisa, é da Índia, mas a Índia teve muita influência britânica, né, por ter sido colonizada, ter sido uma colônia. Então ele trabalhava para uma grande empresa, assim, ferroviária, sei lá, administrativa, não lembro, dos ingleses. E a gente sabe que conhece, né, por reputação, que os ingleses são bem caxias com tudo, né? Então, bom, ele já tinha esse emprego. Além disso, ele dava aulas particulares de inglês e francês.
Além disso, ele tinha família e 6 filhos. Além disso, ele foi iniciado de Babaji, um mestre espiritual, para sustentar a energia da Kriya Yoga aqui no planeta. Babaji é essa figura que é um desenho, é uma pintura, em função de que ele não era encarnado, ele como é? Mas se materializou, né? E passou todas as técnicas para Lahiri, que passou para Yukteswar, que passou para Yogananda e Baba Hariharananda, que é esse senhorzinho aqui, que é a linhagem da Kriya Yoga, né? Esse daqui é o meu mestre espiritual, gente, desencarnado. Que legal. E por que eu tô falando disso, né? Porque Lahiri, com toda essa bagagem, trabalhando para os britânicos, dando aula particular, com 6 filhos, família e tudo mais, ele ainda assim se realizou em vida. Se tornou um mestre realizado em vida. Vocês acham que é mole? Não, mas é possível. Não que a gente precise buscar isso. Não é algo que se busca. Iluminação não é algo que se busca. A gente busca ser melhor, a gente busca conhecimento, a gente busca aliviar o peso das circunstâncias, a gente busca a liberdade de escolha, de agir com mais serenidade no presente, sem ser escrava das nossas emoções, sem ser escrava da nossa bagagem lá das coxias, aquela sacolada de memória traumática. É isso aí que a gente não quer mais ser, que interfira em nós, né? E essa liberdade, ela vem com conhecimento e a lapidação pessoal constante. Então, assim, gente, a gente tem um monte de personalidades divinas, de mestres desencarnados, esses todos que eu mostrei para vocês. E aí, esse daqui é uma sanfoninha, ó. A gente usa na Kriya isso daqui para carregar para todos os lugares, para fazer a nossa prática e levar o pessoal junto, ó. E aí tem os outros aqui, ó. Esses daqui vocês conhecem. Sim. Então, a gente pode pedir ajuda para esses camaradas o tempo todo. E o trecho vai ficar mais leve. Meu jugo é leve. Ele prometeu. Meu jugo é leve. Mas a gente precisa da entrega e da confiança. Entrega, confia. Aceita e agradece. A gente recebeu essa vida e tem muito amor envolvido nela. A gente sabe disso. Então, que a gente possa ter coragem, né, de se entregar aos desafios que vêm para a gente e que a gente consiga se entregar principalmente à escuta do nosso coração. Lembrando, né, que lá no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde que obediência e resignação não é a uma entidade externa que você deve, mas é ao seu coração. E toda a Kriya Yoga, ela está fundamentada nisso, em desenvolver a capacidade de expandir o nosso coração e elevá-lo a Deus. E dessa conexão, todo conhecimento surge. Todo. Todo. Então, minhas amigas, minhas tecelãs, com essa fala, né, e nem planejei fazer um desfile de mestres aqui para vocês, mas eles quiseram participar de alguma forma, né? Então, agradeço a presença, senhores e senhoras. Foi muito gratificante para mim passar 8 meses com vocês. É de uma responsabilidade imensa compilar isso e entregar, e eu faço isso mais com o coração do que com a cabeça. Novamente, eu peço desculpas, às vezes pela falta de sistematização ou alguma coisa assim, mas não era isso que eu queria acessar, não era o intelecto. Eu queria acessar outra coisa. E é bom despistar o intelecto, tirando a sistemática, tirando a forma. O intelecto, ele é lógico. A psique não necessariamente. A nossa psique, em 1 segundo, ela pode se transportar para Júpiter. É lógico isso aqui na matéria? Não. Mas a gente é capaz, sim, de ir lá com a nossa força de vontade, com o nosso espírito. Bom, sobre continuidades, no ano que vem eu pretendo lançar um TEAR módulo especial Astrologia Esotérica.
mas vai ficar aí mais para frente, para mergulhar nos simbolismos dos astros e da astrologia, principalmente a védica, que é que eu tenho mais conhecimento, trazendo para nós a significação desses astros, né? O que de fato é o Sol? Como eu falei para vocês hoje, porque o libriano é indeciso. Pera, vamos olhar para isso com calma. Não é bem isso. Por que que indecisão foi conectada com a balança? É outra coisa, é a busca da coerência, da justa medida. Vamos tirar esse preconceito, não é indeciso, né? Então, a minha ideia é trazer isso, né? Tear modo edição especial, mas vocês vão ficar sabendo no ano que vem. O grupo vai ficar ativo e vocês têm meu contato sempre, né? Fiquem à vontade. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos eleger alguém para fazer o discurso por a gente, a Fernanda ou a Cris? Eu não entendi, desculpa. Vamos eleger Fernando ou a Cris para fazer o agradecimento por a gente. Representante de classe, é isso? No último dia a gente vai definir. Eu queria só agradecer por mim mesmo, não que eu seja eleita aí a agradecimento, mas é só por mim mesmo. Que eu acho que a minha palavra foi conhecimento, mas o que eu gostei muito, e eu estou até muito feliz por ter participado desse tempo todo, mas até com uma dorzinha no coração, porque vai acabar, que hoje é o último dia. Porque é um engrandecimento muito grande, engrandecimento grande, mas assim, é muita coisa o que você passou. E o que eu acho legal é que eu conecto muita coisa com o espiritismo, que é a minha base. Mas isso que você trouxe traz uma abertura que a gente não tem lá, porque é tudo muito quadradinho. Não que eu esteja reclamando, mas precisa ser assim e pronto. Assim como em outras religiões, tem outras linhas e tem uma outra forma de funcionar. Mas aqui, com o seu estudo, a gente amplia a visão e vê que não precisa ser tão quadradinho assim, tem muito mais coisa aí para ser descoberta. E não é ser descoberta, é ser complementado, né? Não tem nada de substituição de um de outro. E aí eu até, olha, veio agora, né? Pensei, né? Quando Jesus veio, ele disse que ele não veio trazer outra lei, ele veio complementar, né? A de Moisés. E, cara, tudo que você passou é só complemento, só ferramenta e autoconhecimento, e isso traz uma abertura muito grande na vida. Tem até amigas que eu converso daqui do TEAR, você está fazendo TEAR, né, Dara? Porque muita gente seguiu você na leitura do livro do Francisco, né? Que eu conhecia, passei para muita gente, e eu nem sei como é que eu achei você, mas enfim. As coisas vão acontecendo, né? A gente vai encontrando, não sabe nem muito bem por quê. E algumas perguntam, tal, né? Aí eu falo alguma coisa, às vezes não entende, também porque eu não sei explicar, mas assim, é o momento de cada um, né? Para estar vendo essas coisas diferentes e estar encaixando na vida e no conhecimento que a gente tem. Então, só agradecimento mesmo por tudo. E às vezes eu fico até meio assim, poxa, que pena que todo mundo que começou não está aqui, né? Porque é muito legal. Te agradeço, Fê. Que bom ouvir isso. Que bom saber que somou com o que você já vinha, né? Realmente não é para negar nada. Eu, eu até, inclusive, aqui a minha proposta é eu busquei trazer civilizações diferentes, né? A gente viu Índia, a gente viu Egito, a gente falou da Grécia, enfim, eu menciono quando eu conheço um pouquinho, né, se tem alguma correspondência com xamanismo, com Umbanda, porque todas são faces, né? Claro, cada ser humano vai fazer as coisas conforme o seu código moral. Então, não quer dizer que todo mundo, a gente sabe, não é todo católico, todo budista, todo yogi que é ético, que é comprometido com a verdade, ou que tem uma conexão
com a sabedoria de alguma forma, mas ele está na busca dele, né? Mas todas as religiões, todas as linhas de conhecimento, né? Porque religião já é uma instituição, né? Já tem um acréscimo ali de uma ordenação, né? É, institucional mesmo. Mas todas as linhas de conhecimento são complementares. A imagem que me vem quando eu meditei sobre isso, né, sobre as diferentes abordagens, porque eu achava que eu tinha que escolher uma, foi de um diamante. A imagem que veio é de um diamante. São várias faces. A luz, ela vai incidir de formas diferentes ali, mas é o mesmo diamante, é o mesmo coração de cristal, sob um outro viés. O espiritismo, uma coisa que me deixava muito triste, não falava de natureza. Por que que não está considerando, sabe? Por que que não está falando da natureza? Eu sentia muita falta disso. Aí eu fui buscar no xamanismo. Aí eu falei: "Poxa, mas por que que não fala de Cristo aqui então?". Aí eu fui atrás de Cristo, sabe? Então cada uma vai trazer a sua soma, né. É isso, essa é a beleza, né. O tear ele é universalista. Tanto que, lembrando, o grande, inspirador do tear foi Kabir, aquele poeta indiano, nascido em família agora eu não lembro a ordem, mas digamos, hindu, que foi doado para uma outra família, teve uma educação muçulmana, teve as 2 bases, não contente foi buscar um guru de yoga e não contente com nenhuma das 3, resolveu falar sobre sua experiência de Deus, da sua experiência direta. Então, o meu trabalho todo aqui é te libertar, é libertar vocês das instituições. A gente gosta de grupo, precisa, é bom, eu também participo, mas o caminho é nosso. O nosso caminho é feito com o coração. É isso. Meninas, eu vou passar os materiais para vocês, os textos, eu vou passar um formulário de avaliação para vocês, para eu deixar registrado, para saber como é que eu posso melhorar. Eu tive já algumas sugestões de outras pessoas. A Flávia, né, disse que não ia poder porque ela estava viajando. Ela já me deu uns feedbacks assim, e aí gostaria de ouvir de vocês também. E pretendo preparar ao longo dessa semana um material de verão, assim, tipo um caderno de revisão e elaboração de todo esse conhecimento que a gente viu, para, né, sabe, para quando vocês quiserem, ó, deixa eu ver o que que a gente viu mesmo lá? Aí eu vou ter uma série de perguntas para você responder, refletir, e se indagar, para puxar e da memória as coisas, né. E é isso. O meu agradecimento mais uma vez, Cris, Fê, Eliette, Ulisses que não está aqui, enfim, e todos os demais, né, todas as demais. Eu não sou de falar muito, mas minha palavra é gratidão. Foi demais. Eu que sou. Também agradeço muito, muito mesmo. Foi também um ano que eu me mudei, que eu saí do trabalho e tal, e foi bem importante, assim, esse estudo nesse sentido também. Foi muito legal, agradeço muito. Gratidão, Cris. Então, meninas, eu sei que eu já extrapolei aqui 20 minutos, 40 não, 50, nem sei, cadê? É 10. 8h50 já, né? Eu extrapolei 20 minutos. Mas eu vou convidar vocês para uma oração final. Eu acho importante. Quem disse que a gente quer ir embora? Hã? Quem disse que a gente quer ir embora? Vamos lá. Vamos aí uns 5 minutinhos só para a gente integrar todas essas partes de nós. Vai se colocando aí no teu coração, esse local tão sagrado, dentro desse corpo sagrado que é templo, templo da vida. Nós direcionamos o nosso pensamento e o nosso sentimento ao Criador. E vamos vislumbrando toda a sua obra, universos,
galáxias, Criador do tempo, essa força misteriosa a qual estamos sujeitas. São muitos os mistérios divinos, mas um coração que anseia com honestidade encontra as respostas. São muitos os que estão disponíveis para nos auxiliar. E a eles nos conectamos neste momento, aos nossos mentores pessoais, que nos auxiliam, nos guiam, nos consolam, nos educam. A vocês reverenciamos. Agradecemos a todos os portadores e guardiões do conhecimento em planeta Terra, humanos e não humanos, por manterem a chama da verdade, verdade com V maiúsculo, acesa, representando o Criador na Terra. A nossa gratidão. Agradecemos a todas as forças da natureza que colaboram para a nossa evolução, nosso crescimento. Agradecemos a Terra, a Mãe Terra, pelo corpo físico, essa maravilha, pelo alimento, pelo abrigo. Agradecemos a Irmã Água, aos rios, cachoeiras, mares, oceanos, chuvas e a água abundante que jorra em nós, conduzindo a energia do amor. Agradecemos ao Irmão Fogo pelo calor, pela luz. Só na luz é que podemos enxergar. Agradecemos ao Irmão Vento por irrigar nossos pulmões, por nos permitir a voz, por nos permitir o cantar, por nos permitir a consciência. E retornamos então à consciência suprema e nos colocamos diante do Criador, diante de Deus, Pai, Mãe, Vida, com gratidão e reverência. Possamos ocupar o nosso lugar com responsabilidade, com alegria, desfrutando de todas as bênçãos e agindo conforme nos é pedido pelas forças maiores, em colaboração com todos os nossos irmãos, encarnados ou não. A minha gratidão aos mentores deste trabalho, pois ele não me pertence, ele foi entregue. E a eles eu agradeço também, por mim e por todas. E por fim rogamos à lua, a essa lua cheia escorpiniana, que injete luz nas veredas mais profundas da nossa alma, para que o nosso ser verdadeiro possa brilhar,
mais e mais. Em verdade, em bondade, em beleza. Sat Chit Ananda. Faz uma inspiração profunda. E no teu tempo vai voltando. Gratidão. Beijo para todos vocês. Beijo, meninas. Até um dia, quem sabe. Espero vê-las em breve. Beijo. Beijo, beijo para todas. Muito obrigada pelo convívio. Muito emocionada também. Eu também. Obrigada, Nara. Beijo. Tchau, meninas.